Minha mãe tem formação agrícola e sua aldeia fica perto de um certo distrito. Na infância, ela sempre trabalhava na lavoura todos os dias pela manhã. Essa era sua rotina diária: trabalhar na área agrícola e voltar para casa apenas para almoçar. Naquela época, cada 2 acres ou mais de terra tinha um poço separado que é muito grande e muito profundo. E ao lado do poço havia um pequeno tanque onde as pessoas podiam lavar roupas e beber água. Um dia, minha mãe e suas amigas foram trabalhar na lavoura vizinha. Enquanto trabalhavam, minha mãe sentiu sede e decidiu ir sozinha ao poço próximo. Entre o poço e o seu campo de trabalho, havia uma área de cultivo de cana-de-açúcar coberta, e ela caminhou sozinha pela área de cana-de-açúcar e chegou ao poço. E ela começou a beber água de um tanque próximo, e enquanto isso, ouvia o som de uma garotinha de uma área próxima dizendo algo assim: "Alguém aí? Estou sozinha aqui. Por favor, venha e me ajude." E minha mãe ouvia esse som constantemente, e as mesmas palavras eram repetidas continuadamente. Ela finalmente descobriu que o som vinha apenas do poço. Então, ela decidiu ver o poço. Ela viu uma garotinha de vestido branco sentada lá no canto da escada desse poço e dizendo algumas palavras, agora em outra língua. Minha mãe estava sozinha, então ficou chocada e assustada ao ver aquela menina tão pequena dentro daquele poço, sentada sozinha e chorando. Ela nunca soube que aquela garota era, na verdade, um fantasma, porque naquela época a minha mãe era apenas uma criança também. Minha mãe gritou: "Quem é você?" Então, aquela garota lentamente virou a cabeça e viu minha mãe. Seus olhos estavam vermelhos e o vento começou a soprar como uma tempestade perto da área do poço. A criança fantasma estava dizendo: "Venha aqui, venha me ajudar, desça, pule." Com isso, minha mãe começou a fugir do poço e chegou em casa o mais rápido possível. No dia seguinte, ela teve uma febre forte por causa do medo. Quando ela contou este assunto para todos, finalmente descobriu que uma menina pequena da aldeia vizinha, que foi beber a água do tanque do mesmo poço que a minha mãe visitou, tinha caído acidentalmente lá. A partir desse momento, ela começou a acreditar em fantasmas. Sempre que ela me conta esta história, fico mais assustada ainda, apesar de ter ouvido muitas histórias de fantasmas no decorrer da minha vida. Isso aconteceu comigo ano passado. Eu corro. A corrida de longa distância requer corridas práticas, o que normalmente se faz no início da manhã. No verão, para evitar o calor, muitas vezes começo por volta das 4 da manhã, para que a corrida seja concluída até as 6. Depois do nascer do sol, fica difícil. Passado algum tempo, resolvemos fazer uma viagem em família. As crianças estavam em recesso. Viajamos eu com a minha família e uma família vizinha, meus amigos. O meu amigo Paulo, ele também corre. Fiquei feliz pelo Paulo ir com a gente. Assim, eu não iria perder as corridas, mesmo em um local novo. Quando chegamos na tal cidade, nos hospedamos em um hotel histórico, porém decente, e esse hotel ficava localizado em uma colina. Todos nos divertimos durante o dia. À noite, contei ao Paulo sobre meus planos de fazer a corrida matinal. Paulo ficou assustado. Ele disse: "Você está maluco, cara? 4 da manhã, em uma cidade nova, enquanto estamos de férias? Não." Depois de eu insistir muito, ele concordou com relutância. Pedi para que ele dormisse cedo para que pudesse se levantar facilmente.
Tínhamos um pacto. O primeiro que levantar vai acordar o outro. Fui para a cama por volta das 10 da noite. Minha mulher e os meus filhos já estavam dormindo. Meu sono foi muito perturbado. Deve ser por causa de um lugar novo e estranho. Pensei. Parecia que eu estava sonhando. Um tipo de sentimento passageiro onde se está meio acordado e meio adormecido. De repente, como se tivesse ouvido uma batida na porta, eu levantei e olhei para meu relógio. Era 2h10 da madrugada. Todo mundo estava dormindo. Achei que devia ser o Paulo que se levantou e bateu na porta. Pensei, devem ser quase 4 da manhã. Meu relógio deve ter parado. Quando abri a porta, vi uma sombra se afastando dali. Meus olhos estavam entreabertos. Eu mal conseguia ver. Achei que era o Paulo quem estava voltando para seu quarto depois de bater na minha porta. Estava frio para uma noite quente de verão. Eu me preparei para a corrida. Ainda assim, meu sono não desapareceu completamente. Eu me perguntei, das 10 da noite às 3h30 da manhã, são 5h30 de sono e deveriam ser suficientes para mim uma noite normal. Por que nessa noite não? Saí do hotel. Estava procurando por meu amigo Paulo. Achei que ele devia ter começado o aquecimento. Quando saí do portão, o guarda me lançou um olhar surpreso e disse: "Vai sozinho para uma caminhada noturna, senhor?" Com essa pergunta, eu apenas balancei a cabeça e segui. Porém, pensei, sozinho? Mas Paulo saiu das instalações do hotel apenas por aquele portão. Aquele guarda deve estar cochilando durante o serviço e com certeza deve ter perdido meu amigo de vista. E quem chama 4 horas da manhã como noite? Que cara preguiçoso! O hotel estava situado em uma pequena colina. Então, os 500 metros iniciais foram uma descida. Onde se encontra o Paulo? Eu me perguntei. Mas quando comecei a descer lentamente a colina, pude ver a sombra avançando. Ah, é o Paulo. Agora esse cara ficou mais rápido com mais treinamento. Aumentei meu ritmo e cheguei perto dele. Havíamos chegado à estrada à beira de um lago. Eu perguntei a ele: "Tudo bem, companheiro? Como você pôde acordar tão cedo?" Ele apenas deu um gemido estranho. Eram cerca de 5 quilômetros e a velocidade de corrida do Paulo era tão alta que eu mal conseguia acompanhar o ritmo. Eu estava atrás o tempo todo e gritei: "Amigo, vá devagar, seu ritmo está me matando. Eu não consigo acompanhar. Calma, Paulo." Ele novamente deu um rungido, um grunhido. Imaginei que ele estava economizando fôlego e por isso não falava. Eu estava correndo atrás dele. A estrada à beira do lago era cheia de zigue-zague. O percurso completo era de cerca de 20 quilômetros. Estávamos a quase 12 quilômetros percorridos. Eu estava completamente sem fôlego. De jeito nenhum eu poderia me igualar ao Paulo naquela manhã. Eu estava me perguntando por que o amanhecer não estava nascendo. Se tivéssemos começado às 4, a esta altura, pelo menos os horizontes deveriam iluminar-se um pouco. Mas havia escuridão total. Que horas são? Olhei novamente no meu relógio, acendi a luz do mostrador e na tela constava 2h10 da manhã. Merda, o relógio parou. Mas é um relógio GPS caro. Está mostrando velocidade e distância. Por que a hora está errada? De qualquer forma, Paulo estava fugindo. Houve uma curva acentuada à frente. Uma grande árvore se ramificava na estrada em direção à margem do lago. A estrada estava escura, mas era mais escuro perto da árvore e mais frio também.
Eu não poderia continuar. Ei, Paulo, amigo, vá devagar. Quantas vezes devo pedir para você fazer isso? Não posso continuar. Vou parar por aqui. Vá você. Paulo deu um grunhido irritado e furioso, e ele voltou. Pela primeira vez pude ver seu rosto sobre o brilho fraco da lâmpada de neon à beira da estrada. Foi horrível, não era o Paulo ali. Era uma aparição sem forma, mas eu podia vê-la. Um rosto branco e pálido, parecia de um homem de 30 e poucos anos. Metade de sua cabeça estava pendurada como se tivesse sido arrancada por um golpe. A sombra moveu-se lentamente em minha direção. Meu coração parou de bater. Eu corri. O quanto corri até chegar ao hotel, não me lembro. Só me lembrava do frio lá de fora. Quando voltei aos sentidos, olhei em volta. Estava tudo escuro. Acendi a luz do mostrador do meu relógio. Uma luz fraca iluminou a sala. Todo mundo estava dormindo. Olhei para o relógio e novamente acusava. 2:10 da madrugada. O que diabos aconteceu? Foi um pesadelo? Será? Mesmo assim, meu coração batia como um tambor. Que pesadelo surreal! Tentei dormir um pouco. De manhã, eu, esposa e filhos descemos todos para tomarmos café. O guarda me deu um aceno familiar, como se ele me conhecesse antes. Lembrei-me vagamente dele, mas não sabia dizer onde o tinha visto. Vi Paulo no restaurante. "Bom dia, companheiro", disse ele. "Desculpe, não consegui me levantar de manhã para correr. Porém, acabei de ver sua atualização no app do nosso relógio da noite passada. 20 km, hein? E isso às 2:10 da madrugada. Você é uma aberração, cara. Como você conseguiu isso?" Olhei para o meu relógio e ele mostrou 20 km percorridos às 2:10 da madrugada. E nesse momento, meus olhos pousaram em um dos retratos pendurados na parede do hotel. Lembrem-se, é um hotel histórico. Eu pude reconhecer o rosto. Foi o mesmo da noite/madrugada anterior. A menção abaixo do retrato dizia: "Falecido fulano de tal, em 1980, martirizado por um golpe de espada na cabeça enquanto lutava contra os inimigos." Eu congelei na hora. Não me lembro do que aconteceu depois. Depois desse pesadelo real, nunca mais saio para correr antes do nascer do sol. Olá, meus amores, como vocês estão? Espero que bem. Que história é essa, hein? Confesso para vocês que essa última história me deixou aqui de cabelo em pé e muito curiosa. O que é que vocês acharam, hein? Deixa aqui nos comentários que eu vou adorar saber. Que vocês tenham uma boa noite, um bom descanso e até o próximo vídeo.